Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha pior experiência ao entrar num seminário de teologia e lidar com pastores. Foi a coisa mais decepcionante que eu tive até hoje, quando isso aconteceu comigo. Então peço que você assista esse vídeo até o final, assine as notificações, se inscreva no canal e lembrando que se você quiser se tornar meu aluno, na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de exegese e um curso de bacharel em teologia. O bacharel em teologia eu sou apenas um dos professores, só avisando, ok? Custos bem acessíveis para você. Então, roda a vinheta. Como eu disse, a minha pior experiência quando eu pisei num seminário de teologia ao lidar com pastores foi uma... Assim, eu digo que foi a pior experiência, porque não que tenha sido ruim para mim. Não, não foi. Eu não passei vergonha, eu não falei uma gafe. Não, não, não. Mas para mim foi a coisa mais chocante, a pior experiência que eu já tive, porque eu entrei no seminário, na época eu estava divulgando, vendendo algumas bíblias, né? Estava vendendo algumas bíblias. Hoje eu não faço mais isso, mas eu estava vendendo algumas bíblias. E eu cheguei e fui apresentar, né? Como eu conheço o grego, o hebraico, conheço a história das traduções, eu comecei a apresentar para eles algumas questões bíblicas. E assim, eram pastores há 20 anos, pastores há 30 anos, pastores há 10 anos. Eram pessoas naquele seminário ali, no seminário, pastores há muito tempo, não eram leigos, não eram pessoas que entraram na igreja ontem, não são pessoas com 1 ano, 2 anos de igreja. Eram pessoas com 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Eram pessoas de cabelo branco, pessoas que já viveram bastante, já conviveram, já passaram por muita experiência dentro da igreja. E quando eu comecei a falar sobre tradução bíblica, sobre questões de versículos bíblicos, eles ficaram abismados. Porque eles nunca tinham parado para observar uma coisa muito simples. A diferença entre a revista corrigida de 1995, que na época isso aconteceu uns 5, 6 anos atrás, que 5, 6 anos atrás era a Bíblia do momento, né, a revista corrigida, muito utilizada pelas Assembleias de Deus, uma tradução muito utilizada por muitos crentes também, e a Almeida atualizada, que é uma outra Bíblia clássica. Eu falei, vocês nunca observaram que existem versículos bíblicos diferentes na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Atualizada? Eles não tinham presenciado isso. E sinceramente foi a coisa que, mano, eu olhei para aquilo e falei, cara, o que eles estão fazendo dentro da igreja todo esse tempo, esses pastores? O que esses pastores estão estudando, gente? Eu falei, meu Deus. Tá certo que eles estão no seminário de teologia aqui para aprender. Eu não era professor nesse seminário, tá, gente? Eu não era professor. Eu só entrei lá mesmo porque eu conversei com o diretor e o diretor permitiu que eu fizesse essa pequena palestra sobre tradução bíblica e tentasse apresentar a minha tradução bíblica. A minha não, né? A velha e boa Almeida Corrigida Fiel para o público, né? E sabe, eles... Eu saí de lá, cara, eu falei, cara, o que esse povo anda estudando? 10, 20 anos de igreja. Para vocês verem que quando eu repito alguma coisa, quer dizer que eu fiquei bem, que eu quero bem enfatizar isso. Então, assim, se você é líder de igreja, claro que o inscrito no meu canal aqui, quem me acompanha há mais tempo, sabe muito bem como eu lido, né? Sabe muito bem do que eu estou falando, de variante textual, aparato crítico, problema de tradução, variação de tradução, possibilidades de tradução. Eu estou comentando tudo isso dentro, eu comento tudo isso em outros vídeos. E eu olho e falo, cara, como é que os caras nunca olharam isso na Bíblia? Não perceberam? Que raio de estudo eles andam fazendo? Só pedindo dízimo e teologia da prosperidade? Só pode, meu. Só pode, porque você fazer uma comparação entre duas traduções bíblicas, ó, não estou pedindo para você estudar grego, nem hebraico, mas pelo menos uma vez na vida você já deve ter feito uma comparação de versículos bíblicos entre uma tradução e outra, entre uma tradução protestante e uma tradução católica, e percebido que há diferenças. Olhando, mas por que essa tradução traduz assim, aquela tradução traduz assim? Sabe, isso foi uma coisa que me chocou, cara. E é muito interessante, porque
Uma coisa parecida aconteceu comigo também dentro da igreja que eu frequento. Um tempo depois, né, foi um pouco antes de eu vir aqui para morar para São José dos Campos, eu morava em Maringá, né, e o cara que me deu estudo bíblico falou assim, Adolfo, chega lá na igreja nossa, lá, vamos dar uns estudos bíblicos para a liderança da igreja, né? Não estudo bíblico de que eles não sabem, mas vamos falar sobre tradução bíblica, Adolfo, vamos lá. Falei, vamos, uai. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o processo de transmissão bíblica, tradução bíblica, com a liderança, os anciões da igreja, pessoas que eram anciões há 10, 15 anos, 5 anos, pessoas com mais tempo de igreja do que eu. Antes de fazer qualquer coisa, né, quando teve um dia que eu cheguei, com todo mundo sentado na cadeira, assim, em um círculo bem legal, eu olhei para eles e perguntei assim, quanto tempo você tem de igreja? 15 anos. Quanto tempo você tem de igreja? 20 anos. Quanto tempo você tem de igreja? 5 anos. Quanto tempo você tem de igreja? 30 anos. Quanto tempo você tem de igreja? Tantos anos. Aí o que eu fiz? Eu levei algumas bíblias, né? Eu levei a Septuaginta, eu levei a Bíblia em hebraico, eu levei a Vulgata Latina, coloquei na mão deles e fiz a seguinte afirmação. Eu tenho certeza de que é a primeira vez que vocês pegam numa Vulgata Latina, abrem ela, olham para ela, é a primeira vez na vida de vocês que vocês olham para uma Bíblia na língua hebraica, né? Vocês olham para uma Bíblia na língua hebraica, é a primeira vez, não é? É a primeira vez que vocês pegam e abrem uma Septuaginta. É ou não é? E todos falaram que sim. Exceto o cara que me deu estudo bíblico, que ele já cursou seminário 2 anos. E essa é uma realidade. As pessoas elas falam sobre Bíblia, a liderança local, a irmandade, os membros leigos da nossa igreja, das nossas igrejas, né? Você pode ser de outra denominação também. Eu não falo aqui só para uma determinada religião em si, mas eu falo para todo o cristão de maneira geral. Boa parte das nossas lideranças locais, elas estão despreparadas no conhecimento da história do texto bíblico. Eu não estou falando aqui de ensinar grego e hebraico para isso. Isso seria muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Não é à toa que eu tenho um curso de exegese. Link está na descrição aqui. Eu tenho um curso de grego, só de grego. Caso você queira aprender grego, pode entrar em contato comigo. Meu zap está na descrição. E sabe, é uma das coisas... estão despreparados. E aí o que acontece? Quando eles entram, vão ver um vídeo no YouTube, olham um vídeo de um cara, olham o vídeo do outro, e aí, ou de repente alguém envia um vídeo para eles estão despreparados para conhecer, porque eles nunca tiveram a experiência de pegar uma Septuaginta na mão, nunca tiveram a experiência de pegar uma Bíblia em hebraico e em grego na mão. É interessante que até uns anos atrás, isso eu digo para vocês, até eu estudo grego há mais de 8 anos, eu digo para você que na minha igreja, na igreja que eu frequento, você vê um pastor comum, não estou falando dos professores, aqueles caras que são professores, que são acadêmicos, não, estou falando um pastor comum, pastor local comum, chegar e mencionar a palavra exegese, a palavra hermenêutica, mencionar a palavra, ó, essa palavra no hebraico significa isso, essa palavra no grego significa isso, o contexto indica isso. Raramente eu ouvia. Raramente. Olha que eu frequento uma igreja desde 2010. Eu sou crente desde 2019, mas eu sou batizado em uma determinada igreja desde 2010. Eu frequentei uma igreja primeiro, depois eu comecei a frequentar outra e fui batizado nessa segunda igreja. Eu não ouvi a palavra exegese, hermenêutica, contexto. Era muito raro. Muito raro. De uns 4 anos, 5 anos para cá, eu tenho notado, eu tenho percebido que existe um trabalho feito dentro da minha denominação. Existe um trabalho dentro da minha igreja que está sendo feito acerca disso. Então tem muitos pastores comuns, pessoas que são desconhecidas que fazem esse trabalho. Mas por que estão fazendo esse trabalho? Por quê? Porque hoje você tem um monte de pessoas, um conjunto de pessoas trabalhando com informações descontextualizadas. E a sua liderança não está preparada para lidar com isso. Né? Vem um cara falando de um termo hebraico que significa isso ou aquilo, e o seu ancião que está 15 anos na igreja não consegue responder. Por quê? Porque ele nunca olhou para um texto hebraico.
E eu acho que isso é perigoso. Eu acho que isso é perigoso. Porque para você estar num cargo de liderança, você tem que ter conhecimento. Não pode ser neófito. Paulo, ele aconselha sobre isso. Neófito é uma pessoa que não tem conhecimento. Alguém que é novo na igreja, às vezes. Não pode ser um neófito. Ele tem que ser alguém versado nas escrituras. E ser versado nas escrituras não é saber versículo bíblico. Ser versado nas escrituras é você conhecer o contexto e o desenvolvimento das traduções bíblicas. É saber a história da Bíblia. Quem foi João Ferreira de Almeida? Ah, foi um padre. Vamos contextualizar a palavra padre? Eu já vi professor de história em faculdade, isso me doeu no peito, né? Porque eu mexo com tradução bíblica. O cara me falar, um professor de história me falar que as traduções em língua portuguesa, todas elas vêm do latim. Aí eu falei, não, o cara tá de sacanagem comigo, né? O cara tá de sacanagem comigo. Entende? Então, essa experiência que se você que é pastor de igreja, você que é pastor de igreja, agora eu quero falar com você que é pastor de igreja, você que é um cara que está preocupado com a sua liderança, está preocupado com a sua igreja, você não quer que, vamos dizer assim, as heresias manifestem a sua igreja. Então eu vou te dar um conselho, meu irmão. Eu vou te dar um conselho. Ó, se prepara. Se prepara. E não preocupe-se só em você se preparar, porque você se preparar é o primeiro passo. Você tem que falar do que você sabe. Mas prepare a sua liderança para lidar com temas difíceis. Informe a sua liderança sobre temas difíceis. Porque muitas vezes as nossas igrejas, você tem lá o pastor que entende muito, mas às vezes ele está distante do membro comum. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Sabe por quê? Porque eu não tive professor de grego bíblico. O que eu sei de grego, eu aprendi sozinho. Por que que eu aprendi sozinho? Porque o meu pastor não sabia grego. Entendeu? Porque o meu pastor local não sabia grego. Então eu tive que meter a cara sozinho. Hebraico eu já tive professor, eu já tive a oportunidade de ter um professor e hoje também tô me arriscando a começar a dar algumas aulas de hebraico. Mas aula de grego eu dou aula desde 2017, 2018. Dou aula desde 2000. Dou aula desde 2017. Eu dou aula desde 2017. Estudo grego desde 2012. Autodidaticamente. E sofri. Por quê? Na minha região não tinha ninguém dentro da minha igreja que pudesse me ensinar. Sabe? Claro que eu tive pessoas que me deram um grande apoio, mas que hoje elas também não é a praia delas, não é a praia de todo mundo. Agora imagine, você não tem quem te ensine. É claro que alguns anos atrás, muitos seminários, eles não tinham professores de grego, eles não tinham matéria de grego e nem de hebraico. Eu sei porque eu frequentei um seminário de teologia, entendeu? Posteriormente. Eu comecei a estudar grego antes de entrar no seminário. Então eu já cheguei no seminário de teologia estudando grego. E eu já sabia mais de grego do que os caras que eram meus professores de teologia. Entende? Eu sabia mais do que eles. Aí você olha e fala, caramba, Adolfo, acontece isso. Isso aconteceu. A minha história dentro da teologia ela já é um pouco mais antiga. Né? Mas acontece. Hoje alguns seminários já estão se adaptando, colocando o grego. Não é à toa que um seminário específico me contratou para dar aula, para ser o suporte de grego deles. Né? Não só de grego, mas de exegese também, que está sendo uma experiência fascinante. Né? Eu estou cuidando, então estou adentrando no campo da exegese. Né? Eu sempre cuidei mais do grego do Novo Testamento e da crítica textual. Lembrando que cursos na descrição. Tá? Cursos na descrição. Links na descrição. Ok? E caso você queira aulas individuais e por aí vai, meu telefone também se encontra na descrição.
Entende? E isso, graças a Deus, tem mudado um pouquinho. Algumas igrejas, como eu disse, a minha própria igreja começou a mudar a visão acerca disso, porque começou a surgir muitos problemas de pessoas que não tinham conhecimento nenhum, sendo levadas, raptadas por pessoas, né, cooptadas por pessoas que gravavam vídeos ou apresentavam um tema e elas não tinham como se defender. Por que elas não tinham como se defender? Porque elas não tinham acesso, elas não têm acesso a isso. Mas, professor Adolfo, mas elas também não querem buscar. Isso é verdade, isso é um grande problema. Mas se a sua liderança local está preparada, vai ser muito mais difícil do membro comum ser levado. Por quê? Você cuida de uma igreja com 100 membros, 150 membros, 200 membros, 300 membros, beleza. Mas não é só você sozinho, você tem um corpo de liderança, você tem um presbiterato, eu vou usar o termo aqui, ancianato, você tem um ancianato que te dá suporte. E eles também têm que estar preparados. Mas como é que eles vão estar preparados se você não deu oportunidade para eles de conhecer esse assunto? Talvez eu esteja falando aqui para um pastor, talvez eu esteja. Eu tenho certeza que eu estou falando para você que é pastor, para você que é ancião, para você que almeja o ancianato. Às vezes é um jovem, mas anseia o ancianato, anseia ser pastor. Entende? Então se prepare a sua igreja. Sabe? Esse é meu pedido. Para que a sua igreja não seja cooptada. Porque às vezes você perde 1 ou 2 membros, 3 membros, 10 membros da sua igreja. Eles começam a crer num negócio completamente absurdo por despreparo seu. Como diz lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes, hoje não é você ser bom de Bíblia, não é você saber todos os versos da Bíblia. Isso é muito importante. Mas não adianta nada você não conhecer a história de quem traduziu a Bíblia sua. Você não saber qual que é a base. Existem certos questionamentos que vão ser feitos, que não quero tratar aqui no vídeo, que se você não conhece a história da transmissão do texto bíblico, se você não conhece o processo de tradução, você é levado. Você é levado e não tem como responder e ponto. Por quê? Porque o conhecimento não está acessível? Não. Porque você não buscou. Porque você não buscou. E eu tenho que terminar esse vídeo aqui dizendo para você: você vai ser cobrado. A sua igreja vai ser cobrada. Você como pastor, como ancião, vai ser cobrado. Não pense que, não, mas é culpa do pastor que não sabe. Pode ser sua também. Porque quem pode, pesquise, analise. Não é todo mundo que tem saco, não é todo mundo que tem a capacidade intelectual, a vontade intelectual de conhecer um idioma como grego e hebraico. Não é todo mundo, isso eu sei, eu respeito muito bem. Mas o mínimo de preparo é necessário. Tem pessoas que andam em carrão, carro do ano, anda num carro de 40 mil, mas é incapaz de investir R$ 1.000 na sua biblioteca. Entendeu? Anda nos panos, mas é incapaz de investir no seu conhecimento. Mas porque o dízimo é alto, ou porque tem uma faculdade, é líder na igreja. Mas o conhecimento para lidar com o problema ali na lata, corre. Aí, quando eu gravo um vídeo aqui, fala que a letra mata, o espírito vivifica. Mas quando o bagulho aperta pro lado deles, vem perguntar pra gente. Pra gente quem? Pra gente teólogo que tá aqui no dia a dia lutando para gravar vídeo para vocês. E a gente acha ruim? Não, a gente tá aqui exatamente para isso. Mas só tô pedindo. Se prepara, porque tem coisa tão simples. Tem coisa tão simples que se você soubesse, você esmagaria muitas coisas que vêm. Assim, ó. Mas por não ter esse conhecimento, você acha que é um monstro gigante. E aí tem que recorrer ao pastor. O pastor não sabe grego. Para quem a gente recorre? Para quem que a gente recorre? Não é todo mundo que tem acesso, ó. Não são todos que têm
um seminário de teologia na sua igreja, que tem pessoas capacitadas. Deus abençoe seus estudos e fique com Deus.